Eu estava escolhendo o vestido de madrinha quando minha filha disse que eu não combinava com a paleta do casamento. Eu tinha 56 anos, pele negra que minha mãe sempre chamou de noite estrelada, e acabará de gastar 3 meses ajudando a pagar o buffet que ela não podia bancar sozinha. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre a cor da minha pele ao lado das amigas brancas dela nas fotos. Curta esse vídeo. Ela não disse assim, claro. Ninguém nunca diz assim. Usou palavras como harmonia visual e tons que se complementam enquanto mostrava no celular uma inspiração do Pinterest onde todas as madrinhas pareciam ter saído do mesmo catálogo de loção bronzeadora. Eu sorri. Assenti. Fingi não entender o que estava tão claro quanto a luz do sol entrando pela janela da sala. Minha própria filha estava me excluindo do dia mais importante da vida dela porque eu era escura demais para a estética que ela vendia no Instagram. Sabe aquela sensação de quando o chão se abre debaixo dos seus pés mas você ainda está de pé, sorrindo, porque não quer que ninguém veja que você está caindo? Foi exatamente isso. 67 anos de vida me ensinaram a engolir humilhações com elegância. A sorrir quando chamavam meu cabelo de exótico. A agradecer quando diziam que eu era bonita para uma negra. A aceitar ser a única ausente nas fotos de família que meu ex-marido pendurava na sala. Eu tinha sobrevivido a tudo isso guardando silêncio, mantendo a paz, sendo a mãe que não causava problemas. Mas uma noiva não pode ter uma madrinha de pele escura e ainda manter a narrativa de conto de fadas que ela construiu para 2.000 seguidores. Então ela me ofereceu uma saída. Eu podia ser homenageada de outra forma. Fazer um discurso emocionante. Segurar o buquê durante a cerimônia. Ficar na segunda fila. Qualquer coisa menos aparecer ao lado dela, onde as câmeras estariam apontadas, onde as comparações seriam inevitáveis, onde minha negritude estaria grande demais para ser editada depois. Ela embrulhou isso em carinho, em preocupação com meu conforto, em desculpas sobre como madrinhas tinham que fazer tantas coisas cansativas. Como se estivesse me protegendo. Como se eu fosse idiota demais para ler as entrelinhas. Eu disse que entendia. Abracei minha filha. Saí daquela casa com o mesmo sorriso que sempre usei para sobreviver, mas algo dentro de mim tinha rachado. Não era raiva ainda. Era pior. Era clareza. A clareza de que eu tinha passado décadas me tornando invisível para caber nos espaços que minha própria família criava, e mesmo assim nunca seria pequeno o bastante. 3 semanas depois, recebi o convite oficial. Meu nome estava lá, impresso em letra cursiva dourada, confirmando meu lugar como convidada. Não madrinha. Não mãe especial. Apenas mais um nome na lista de pessoas que encheriam as cadeiras e aplaudiriam na hora certa. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel como se fosse um espelho mostrando tudo o que eu tinha deixado acontecer comigo. Todas as vezes que eu tinha ficado quieta. Todas as vezes que eu tinha aceitado menos do que merecia por medo de ser chamada de difícil, de sensível, de exagerada. Você já se perguntou quanto tempo uma pessoa aguenta ser tratada como sombra antes de decidir virar luz? Guardei o convite na gaveta. Não respondi se iria ou não. Minha filha ligou 2 vezes perguntando, mas eu só disse que estava pensando, que confirmar presença não era urgente. Ela ficou irritada. Disse que precisava do número exato de convidados para o buffet. Eu prometi responder logo. Desliguei o telefone e percebi que, pela primeira vez em muitos anos, eu não estava com pressa de agradar ninguém. Foi então que comecei a planejar. O vestido branco estava pendurado no armário da loja quando entrei pela primeira vez. Não era o que eu tinha ido procurar. Eu estava ali para encontrar algo discreto, algo que me fizesse desaparecer no fundo das fotos, algo que gritasse convidada que sabe o seu lugar. Mas aquele vestido me olhou de volta. Era longo, elegante, com um corte que valorizava a silhueta sem ser vulgar. Branco puro. O tipo de branco que você vê em capas de revista. O tipo de branco que noivas usam. Eu ri sozinha ali no meio da loja. A vendedora se aproximou, sorridente, perguntando se eu precisava de ajuda para escolher algo para um casamento. Eu disse que sim. Ela pegou 3 vestidos em tons pastéis, todos com estampas florais delicadas, todos perfeitamente apropriados para uma mãe que não quer roubar a cena. Eu agradeci. Experimentei todos. Tirei fotos. E então, quando ela saiu para atender outra cliente, voltei para o vestido branco.
Minha mãe sempre dizia que vingança é um prato que se serve frio, mas ela nunca explicou que às vezes a vingança não precisa ser violenta para ser devastadora. Às vezes, ela só precisa ser verdadeira. E a verdade era esta: minha filha tinha vergonha de mim. Não porque eu era má mãe. Não porque eu tinha falhado com ela. Mas porque minha pele era escura demais para caber na fantasia branca que ela estava vendendo para o mundo. Então por que não usar branco? Comprei o vestido naquele mesmo dia. Gastei mais do que deveria, mais do que era sensato para alguém que vivia de aposentadoria e bicos como cuidadora. Mas algumas coisas não têm preço. Algumas coisas valem cada centavo só pelo peso simbólico que carregam. Guardei o vestido no fundo do armário, embrulhado em papel de seda, como se fosse um segredo perigoso que ninguém podia descobrir antes da hora certa. Nas semanas seguintes, fingi normalidade. Liguei para minha filha perguntando sobre os preparativos. Ofereci ajuda com os arranjos de flores. Perguntei se ela precisava de alguma coisa. Ela parecia aliviada, como se tivesse esperado uma briga que nunca veio, como se eu tivesse finalmente aceitado meu papel de coadjuvante invisível na vida dela. E eu deixei que ela acreditasse nisso. Porque quanto mais ela relaxava, mais espaço eu ganhava para fazer o que precisava ser feito. Você já reparou como as pessoas só percebem sua presença quando você ameaça o controle que elas têm sobre a narrativa? Durante anos, eu fui a mãe que não reclamava. A avó que aceitava migalhas de atenção. A mulher negra que entendia seu lugar. E justamente por isso, ninguém esperava que eu fizesse nada além de continuar sendo essa versão domesticada de mim mesma. Comecei a contar para algumas amigas sobre o casamento. Contei como minha filha tinha pensado em cada detalhe. Como ela tinha escolhido as madrinhas com tanto cuidado. Como todas elas eram lindas, jovens, com aquela pele que bronzeia fácil no verão. Eu não disse diretamente o que tinha acontecido. Não precisava. Minha voz dizia tudo. O silêncio das minhas amigas dizia ainda mais. Uma delas, Conceição, que me conhecia desde os tempos de escola, segurou minha mão e perguntou se eu tinha certeza de que queria ir naquele casamento. Eu disse que sim. Ela perguntou se eu não preferia viajar, sumir, deixar que minha ausência falasse por mim. Eu sorri. Disse que minha presença ia falar muito mais alto. Foi Conceição quem me deu a ideia do discurso. Não um discurso de mãe emocionada abençoando a união, mas um discurso de verdade. Ela disse que toda noiva espera que a mãe fale maravilhas sobre ela na frente de todos. Que é um momento sagrado, intocável, onde ninguém ousa interromper ou questionar. E que justamente por isso, seria o momento perfeito. Comecei a escrever naquela mesma noite. Cada palavra era uma decisão. Cada frase, uma escolha entre silêncio e dignidade. Eu não queria ser cruel. Não queria destruir minha filha. Mas precisava que ela entendesse, na frente de todos que ela amava, o que significava me apagar. O que significava ter vergonha da própria mãe. O que significava escolher estética em vez de amor. Tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sabem que histórias como essa não são sobre vingança barata. São sobre justiça. Sobre mulheres que passaram a vida inteira sendo pequenas finalmente decidindo ocupar espaço. Faltavam 10 dias para o casamento quando minha filha me ligou pela última vez para confirmar os detalhes. Ela perguntou que cor eu ia usar. Eu disse que era surpresa. Ela riu, disse que confiava no meu bom gosto. Eu agradeci. Desliguei o telefone e olhei para o vestido branco pendurado no closet. O dia estava chegando. Na manhã do casamento, acordei às 5 da manhã. Não porque precisasse de tanto tempo para me arrumar, mas porque não conseguia dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Não era medo. Era algo mais antigo que medo. Era a sensação de estar atravessando uma porta que não tinha volta. Levantei, fiz café, sentei na varanda ainda escura. A cidade estava quieta. Aquele tipo de silêncio que existe só antes do mundo acordar. Pensei em todas as vezes que acordei assim, sozinha, carregando o peso de decisões que ninguém mais precisava carregar. Pensei em quantas madrugadas passei cuidando da minha filha quando ela era bebê, embalando ela no colo enquanto meu marido dormia no quarto ao lado. Pensei em como eu sempre fui a que segurava tudo, a que não reclamava, a que resolvia.
E pensei em como, mesmo depois de tudo isso, eu ainda não era suficiente para estar ao lado dela nas fotos. O vestido branco estava passado, perfeito, esperando. Eu tinha ensaiado mentalmente aquele momento centenas de vezes. Cada passo, cada olhar, cada segundo de silêncio antes de começar a falar. Mas agora que o dia tinha chegado, sentia algo diferente. Não era triunfo. Era tristeza. Uma tristeza pesada, do tipo que você carrega nas costas durante anos até finalmente decidir colocar no chão e deixar que todo mundo veja o quanto pesa. Tomei banho devagar. Passei creme na pele com cuidado, olhando para cada marca, cada cicatriz, cada tom de escuro que minha filha tinha decidido que não combinava com a paleta dela. Minha pele tinha trabalhado sob o sol. Tinha carregado ela no ventre. Tinha envelhecido criando, sustentando, amando. E agora estava sendo julgada por um padrão estético copiado de revistas americanas. Coloquei o vestido branco às 7 da manhã. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher que estava olhando de volta. Não porque eu estivesse diferente, mas porque, pela primeira vez em décadas, eu estava me vendo de verdade. Não como mãe. Não como empregada. Não como sombra. Mas como mulher. Como ser humano que merecia ocupar espaço. O tecido caía perfeitamente. O comprimento era elegante. O corte era sofisticado. Não tinha nada de vulgar, nada de inadequado, nada que pudesse ser usado como desculpa. Era simplesmente um vestido branco. Lindo. Impecável. E completamente inapropriado para uma convidada em um casamento onde só a noiva pode usar branco. Prendi o cabelo num coque baixo. Coloquei brincos discretos. Passei batom vermelho, porque se eu ia ser notada, que fosse impossível ignorar. Peguei a bolsa onde estava guardado o papel com o discurso. Respirei fundo 3 vezes. E saí de casa. A igreja ficava do outro lado da cidade. Peguei um táxi porque não confiava em dirigir naquele estado. O motorista me olhou pelo retrovisor e sorriu. Disse que eu estava linda, que devia ser um dia especial. Eu agradeci. Disse que sim, era um dia muito especial. Ele perguntou se era meu casamento. Eu ri. Disse que não, era o casamento da minha filha. Ele pareceu confuso por um segundo, olhando para o vestido branco, mas não disse nada. Só desejou felicidades. Quando chegamos na igreja, já havia algumas pessoas na porta. Conhecidos, parentes distantes, amigos do noivo. Vi o momento exato em que me viram. O silêncio se espalhou como ondas numa lagoa quando você joga uma pedra. Cabeças virando. Olhos arregalados. Bocas se abrindo sem som. E então os cochichos. Baixos, urgentes, chocados. Eu sorri. Cumprimentei cada pessoa como se nada estivesse errado. Como se usar branco no casamento da própria filha fosse a coisa mais natural do mundo. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros me cumprimentaram de volta, mas com aquela voz travada de quem não sabe o que dizer. Uma tia distante teve coragem de perguntar se eu não tinha se confundido, se não tinha esquecido que era casamento e não renovação de votos. Eu disse que não, que estava exatamente como planejava estar. Entrei na igreja. O corredor parecia infinitamente longo. Cada passo ecoava no silêncio tenso que tinha se instalado. As pessoas já sentadas viravam para me ver passar. Alguns sussurravam. Outros ficavam mudos, apenas olhando. Eu mantive a cabeça erguida, os ombros para trás, o sorriso tranquilo no rosto. Porque essa era a parte mais importante. Não parecer descontrolada. Não parecer vingativa. Apenas estar ali, ocupando espaço, usando branco. Sentei na segunda fila, exatamente onde minha filha tinha designado. Não na primeira, onde mães costumam sentar. Na segunda, como convidada. Cruzei as pernas, ajeitei o vestido, coloquei a bolsa no colo. E esperei. Foi quando vi minha filha entrando pela porta lateral, ainda nos preparativos finais. Ela estava rindo de algo que a madrinha tinha dito. Estava radiante, perfeita, envolta em tule e renda branca. E então ela me viu. O sorriso morreu no rosto dela. Congelou. Os olhos percorreram o vestido branco da cintura aos pés, depois subiram para o meu rosto, procurando por explicação, por sentido, por qualquer coisa que fizesse aquilo ser um mal-entendido.
Mas eu apenas sorri. E acenei. Um aceno delicado, maternal, do tipo que mães fazem quando querem dizer você está linda, meu amor. Ela ficou branca. Mais branca que o próprio vestido. A madrinha ao lado dela percebeu e seguiu o olhar. Depois outra. E outra. Todas olhando para mim. Todas vendo o vestido branco. Todas entendendo, no mesmo instante, o que aquilo significava. Minha filha virou e saiu correndo de volta para o salão dos preparativos. Ouvi vozes altas. Ouvi choro. Ouvi o que parecia ser uma discussão feroz acontecendo atrás daquelas portas fechadas. E eu continuei sentada, tranquila, esperando. Porque agora não era mais sobre mim. Era sobre ela decidindo o que valia mais. O orgulho ferido ou a cerimônia que tinha custado meses de planejamento e milhares de reais. A porta do salão se abriu. Minha filha saiu com os olhos vermelhos, mas maquiagem intacta. Alguém tinha trabalhado rápido para consertar o estrago das lágrimas. Ela veio direto na minha direção, os passos rápidos, o vestido de noiva balançando como nuvem de tempestade. Parou na minha frente, olhou para baixo, para o vestido branco que eu usava, e sussurrou com a voz tremendo. Você não pode fazer isso comigo. Eu continuei sentada. Olhei para ela com a mesma calma que sempre tive. A mesma calma de todas as vezes que engoli humilhação para não causar cena. Só que dessa vez, a calma não era submissão. Era escolha. Fazer o quê, meu amor? Vim no seu casamento. Ela apertou os punhos. A voz saiu mais alta que pretendia. Algumas pessoas nas fileiras da frente viraram para olhar. Você está de branco. No meu casamento. Você sabe exatamente o que está fazendo. Eu sorri. Não foi um sorriso maldoso. Foi quase triste. Porque naquele momento, olhando para minha filha tentando controlar a raiva sem fazer escândalo, percebi que ela finalmente estava sentindo uma fração do que eu tinha sentido quando fui excluída. A humilhação de ser diminuída na frente de todo mundo. A impotência de não poder gritar a verdade sem parecer descontrolada. Estou usando um vestido lindo, filha. Assim como você. Achei que combinava com a ocasião. Ela abriu a boca para responder, mas a madrinha apareceu ao lado dela, segurando o braço, sussurrando algo no ouvido. Provavelmente lembrando que os convidados estavam assistindo. Que fazer escândalo agora seria pior. Que a cerimônia precisava começar. Minha filha respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Olhou para mim uma última vez, com uma mistura de ódio e desespero, e voltou para os preparativos. Eu sabia o que ela estava pensando. Que podia me ignorar. Que podia seguir com o casamento como se nada tivesse acontecido. Que no fim das contas, era o dia dela. E eu era só um detalhe incômodo que seria esquecido depois das fotos. Mas ela não sabia do discurso. Ainda não. A cerimônia começou pontualmente. A música tocou. As madrinhas entraram, todas com seus vestidos em tons de rosa claro e lavanda, todas com a pele que bronzeava fácil, todas perfeitamente alinhadas com a estética que minha filha tinha vendido nas redes sociais durante meses. Elas desfilaram pelo corredor, sorrisos perfeitos, poses ensaiadas. E então entrou minha filha. Todo mundo levantou. Todo mundo se virou. As câmeras clicaram. E por um momento, foi realmente lindo. Ela estava radiante. O vestido era deslumbrante. O noivo chorou quando a viu. Foi exatamente o momento de conto de fadas que ela tinha planejado. Mas eu estava ali, sentada na segunda fila, de branco. E toda vez que alguém olhava para a noiva, inevitavelmente o olhar escorregava para mim. Toda vez que uma câmera focava no corredor, eu aparecia no canto do quadro. Toda vez que um convidado tirava foto, tinha que decidir se me incluía ou não, e qualquer escolha seria estranha. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque essa não era só minha história. Era a história de toda mãe que já foi tratada como acessório descartável na vida dos próprios filhos. A cerimônia seguiu. Votos foram trocados. Alianças foram colocadas. O padre declarou marido e mulher. Aplausos encheram a igreja. Minha filha e o noivo caminharam de volta pelo corredor, agora casados, sorrindo para os convidados. Quando passaram por mim, ela desviou o olhar. Não me olhou. Não acenou. Apenas seguiu em frente,
como se eu não estivesse ali. Mas todo mundo sabia que eu estava. A recepção foi num salão de festas elegante, decorado com flores brancas e douradas, luzes suaves, mesas postas com louça cara. Meu lugar era na mesa da família, mas não na mesa principal. Estava sentada com tios distantes e primos que eu via uma vez por ano. Longe o suficiente para não aparecer nas fotos importantes. Perto o suficiente para não poder dizer que fui excluída. Jantamos. As pessoas conversaram. A música tocou. E aos poucos, comecei a notar os olhares. Não eram mais só de choque. Eram de curiosidade. De especulação. Grupos pequenos cochichando, olhando na minha direção, depois olhando para a noiva. Tentando entender. Tentando montar o quebra-cabeça. Uma prima se aproximou, fingindo buscar guardanapo na mesa ao lado, e sussurrou passando. Você está causando. Que coragem! Eu agradeci com um aceno de cabeça. Não disse mais nada, porque a verdadeira coragem ainda estava por vir. O DJ anunciou que em breve teríamos os discursos. Primeiro o pai do noivo. Depois a madrinha. E então eu. Minha filha não sabia ainda que eu tinha pedido para falar. Tinha conversado com o organizador da festa uma semana antes, dizendo que queria fazer uma surpresa emocionante para ela. Ele tinha adorado a ideia. Que mãe não quer homenagear a filha no dia do casamento? Vi quando ela foi avisada. Vi o momento exato em que alguém sussurrou no ouvido dela que eu ia discursar. Vi o pânico cruzar o rosto. Ela me procurou com os olhos pelo salão. Me encontrou. E naquele segundo, nos olhamos através de mesas, flores e convidados desavisados. Ela sabia. Finalmente sabia que aquilo não era só sobre um vestido branco. Era sobre algo muito maior. Algo que ela não podia mais controlar. Algo que estava prestes a ser dito em voz alta, na frente de todo mundo que ela amava, todo mundo que admirava, todo mundo que seguia a vida perfeita dela nas redes sociais. O microfone estava esperando. E eu estava pronta. O pai do noivo falou primeiro. Foi um discurso curto, cheio de piadas sobre como o filho finalmente tinha saído de casa e agora era problema de outra pessoa. As pessoas riram. Bateram palmas. Tudo muito leve, muito seguro. Depois foi a vez da madrinha. Ela contou histórias engraçadas da faculdade, falou sobre amizade verdadeira, desejou felicidades ao casal. Mais aplausos. Mais sorrisos. E então chamaram meu nome. Levantei devagar. O vestido branco parecia pesar toneladas enquanto eu caminhava até o microfone. Cada passo era observado por 200 pessoas. Silêncio absoluto tomou conta do salão. Não era o silêncio respeitoso de quem espera um discurso emocionante. Era o silêncio tenso de quem sente que algo está prestes a explodir. Peguei o microfone. Olhei para minha filha. Ela estava rígida na cadeira, as mãos apertadas no colo, o sorriso forçado no rosto. O noivo ao lado dela parecia confuso, sem entender por que a atmosfera tinha mudado tanto. As madrinhas estavam todas olhando para mim, esperando. Respirei fundo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou a mãe da noiva. Minha voz saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Continuei. Quero agradecer por estarem aqui celebrando esse dia tão especial com a minha filha e seu novo marido. Sei que muitos de vocês viajaram de longe, cancelaram compromissos, se esforçaram para estar presentes. E isso mostra o quanto ela é amada. Pausei. Olhei ao redor. As pessoas estavam relaxando um pouco, pensando que seria só mais um discurso padrão. Mas minha filha sabia. Ela sabia que eu estava apenas aquecendo. Ser mãe é uma experiência estranha. A gente passa 9 meses carregando uma vida dentro do corpo. Depois passa anos carregando essa vida nos braços, no colo, nas costas. A gente ensina a andar, a falar, a ler. A gente protege de tudo que pode machucar. E quando eles crescem, a gente ainda quer proteger, mesmo sabendo que não pode mais. Algumas mulheres na plateia começaram a acenar com a cabeça, identificadas. Mães reconhecendo mães. Eu continuei. Mas tem um momento em que a gente percebe que não é mais necessária da mesma forma. Que nossos filhos cresceram e têm suas próprias vidas, seus próprios planos, suas próprias visões de mundo. E tudo bem. Faz parte. A gente cria para libertar, não para prender.
Olhei diretamente para minha filha. O que dói não é ser deixada para trás. O que dói é ser deixada de lado. O salão ficou mais quieto ainda. Algumas pessoas trocaram olhares. Minha filha estava pálida. Minha filha é linda. Sempre foi. Mas a beleza dela nunca precisou da minha ausência para existir. Ela não precisava me apagar para brilhar. E no entanto, quando chegou a hora de escolher quem estaria ao lado dela nas fotos mais importantes da vida, eu não fui considerada. Não porque eu não ofereci ajuda. Não porque eu estava distante. Mas porque minha pele é escura demais para combinar com a paleta de cores que ela escolheu. Silêncio absoluto. Nem um sussurro. Nem um movimento. 200 pessoas congeladas, processando o que acabaram de ouvir. Ela me disse, com todas as palavras gentis que conseguiu encontrar, que eu não combinava com a estética do casamento. Que minha presença ao lado dela poderia atrapalhar as fotos. Que seria melhor eu ficar nos bastidores, fazendo um discurso, segurando o buquê, qualquer coisa menos aparecer. Vi algumas pessoas virando para olhar minha filha. Vi expressões mudando. Confusão virando compreensão. Compreensão virando desconforto. Então eu pensei, se minha pele é problema quando estou ao lado dela, o que acontece se eu usar a mesma cor que ela? Se nós duas estivermos de branco, será que ainda sou invisível? Ou será que finalmente serei vista? Apontei para o meu vestido. Por isso estou aqui. De branco. No casamento da minha filha. Não para roubar o momento dela. Mas para mostrar que eu existo. Que sou bonita. Que mereço estar em qualquer foto, em qualquer lugar, em qualquer cor que eu escolher usar. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte. Outras ficaram paralisadas, sem saber como reagir. Minha filha tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. A maquiagem finalmente cedendo. O noivo segurou a mão dela, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não odeio minha filha. Eu a amo. Mais do que ela consegue entender agora. Mas amor não significa aceitar ser tratada como menos. Amor não significa desaparecer para que outra pessoa se sinta confortável. E amor definitivamente não significa engolir racismo só porque vem embrulhado em papel de seda e fitas de cetim. Coloquei o microfone de volta no suporte. Desejo muita felicidade ao casal. De verdade. E espero que minha filha aprenda, antes de ter seus próprios filhos, que ninguém deveria ter vergonha da própria mãe. Independente da cor da pele dela. Voltei para minha mesa. O salão explodiu em reações misturadas. Aplausos de alguns. Silêncio chocado de outros. Conversas urgentes começando em todos os cantos. Celulares sendo pegos. Gente gravando. Gente mandando mensagem. A história já estava se espalhando. Minha filha levantou e saiu correndo do salão. O noivo correu atrás. As madrinhas se entreolharam, sem saber o que fazer. A festa tinha virado outra coisa. Não era mais celebração. Era confronto. Era verdade sendo dita em voz alta depois de anos de silêncio. E eu, sentada na mesa de parentes distantes, de vestido branco, finalmente me senti livre. Fiquei sentada por uns 10 minutos, sozinha na mesa, enquanto o caos se instalava ao meu redor. As pessoas não sabiam se continuavam comemorando, se fingiam que nada tinha acontecido, ou se simplesmente iam embora. A música tinha parado. Os garçons estavam parados no canto, esperando instruções que ninguém dava. O fotógrafo guardou a câmera. Até as crianças, que antes corriam entre as mesas, ficaram quietas, sentindo que algo importante tinha acontecido, mesmo sem entender o que. Então Conceição veio até mim. Sentou na cadeira ao lado, segurou minha mão, e não disse nada. Só ficou ali, comigo, em silêncio. E foi naquele silêncio que percebi o peso real do que tinha acabado de fazer. Não era só um discurso. Era o fim de uma relação como ela existia. Minha filha e eu nunca mais seríamos as mesmas pessoas uma para outra. Algumas parentes começaram a se aproximar. Primeiro as mais velhas. Tias que tinham vivido seus próprios apagamentos. Primas que reconheciam aquela dor de ser tratada como sombra pela própria família. Elas não precisavam dizer muito. Um toque no ombro. Um olhar que dizia eu entendo. Um abraço rápido antes de voltar para suas mesas.
Cada gesto era um voto silencioso de solidariedade. Mas tinha também os outros olhares. Os de reprovação. Os que achavam que eu tinha estragado o dia mais importante da vida da minha filha. Os que pensavam que mágoa se resolve em particular, não em público. Os que acreditavam que mãe é mãe, e mãe aguenta, perdoa, esquece, engole. Os que nunca tinham sentido na pele o que é ser rejeitada pela cor da própria pele e por isso achavam que eu estava exagerando. Vi a mãe do noivo conversando com outras senhoras, todas olhando na minha direção. Vi a desaprovação nos rostos. Ouvi fragmentos de frases. Que falta de classe. Hoje era o dia dela. Tem hora e lugar para tudo. Como se existisse hora e lugar certos para a dignidade. Como se eu tivesse que marcar reunião para dizer que não aceitava ser apagada. Minha filha voltou depois de 20 minutos. Os olhos estavam inchados, mas ela tinha retocado a maquiagem. O noivo estava ao lado, com a mão nas costas dela, gesto protetor. Eles ficaram parados na entrada do salão, e lentamente as conversas foram morrendo. Todo mundo esperando para ver o que ia acontecer agora. Ela pegou o microfone. A voz tremia. Peço desculpas pela interrupção. Esse deveria ser um dia de alegria, e eu gostaria que voltássemos a celebrar. Por favor, continuem aproveitando a festa. Não olhou para mim. Nem uma vez. Apenas sinalizou para o DJ voltar a música e foi direto para a mesa principal. A festa recomeçou, mas era diferente. Forçada. Mecânica. As pessoas dançavam porque era o que se esperava, não porque sentiam vontade. As conversas eram sobre o que tinha acontecido, não sobre o casamento em si. Fiquei mais 1 hora. Não porque quisesse, mas porque sair naquele momento seria dar a ela a satisfação de me ver fugindo. Comi a sobremesa. Bebi o champanhe do brinde. Conversei com quem se aproximou. Agi como se estivesse perfeitamente à vontade, mesmo com o coração partido dentro do peito. Porque essa era a parte que ninguém tinha me avisado sobre vingança. Que ela não faz a dor desaparecer. Só transforma ela em outra coisa. Em algo público, compartilhado, testemunhado. A dor deixa de ser só sua e vira parte de uma história maior. E você tem que decidir se isso traz alívio ou apenas uma solidão diferente. Quando finalmente saí, a noite estava fria. Tirei os sapatos na porta e caminhei descalça até o táxi. O motorista perguntou como tinha sido a festa. Eu disse que tinha sido inesquecível. Ele riu, achou que era elogio. Eu deixei que pensasse isso. Cheguei em casa, tirei o vestido branco, dobrei com cuidado e guardei no armário. Não sei se vou usar de novo. Não sei se quero. Aquele vestido tinha cumprido seu propósito. Tinha me tornado visível num lugar onde tentaram me apagar. Tinha dado voz a uma dor que eu carregava em silêncio há meses. Mas agora, sozinha no quarto escuro, olhando para o teto, me perguntei se tinha valido a pena. Se expor minha filha daquela forma. Se transformar o casamento dela em cenário da minha reivindicação. Se usar o dia mais importante da vida dela para fazer um ponto sobre racismo e respeito. E a resposta que veio não foi simples. Não foi um sim triunfante. Nem um não arrependido. Foi algo no meio. Foi a consciência de que algumas batalhas não têm vencedores. Apenas pessoas dizendo em voz alta o que sempre precisou ser dito, e depois lidando com as consequências disso pelo resto da vida. Meu telefone vibrou a noite inteira. Mensagens de apoio. Mensagens de crítica. Gente que tinha estado na festa, gente que tinha ouvido falar, gente que tinha visto vídeos já circulando nas redes sociais. A história tinha ganhado vida própria. Não era mais só minha. Era de todo mundo que já tinha sido excluído, rejeitado, apagado por não caber no padrão. E lá estava eu, no centro de tudo isso, me perguntando se minha filha algum dia ia me perdoar, ou se eu precisava do perdão dela para seguir em frente. Passei 3 dias sem falar com ninguém. Desliguei o telefone. Tranquei a porta. Fiquei só eu e o silêncio da casa, tentando processar o que tinha acontecido. As paredes pareciam menores. O ar, mais pesado. Como se o mundo tivesse encolhido até caber só dentro daqueles cômodos onde eu tinha criado minha filha, onde tinha sonhado com o futuro dela, onde tinha imaginado que um dia seríamos mais próximas, não mais distantes. No quarto dia, liguei o celular.
Tinha 417 mensagens. Não li todas, mas li algumas. E foi nessas mensagens que entendi o tamanho do que tinha feito. Tinha mulheres negras de todo o país dizendo que choraram assistindo o vídeo, que se viram em mim, que lembraram das próprias mães, avós, tias que foram apagadas em casamentos, formaturas, festas de família, que passaram a vida inteira sendo deixadas de lado para não destoar das fotos. Uma mulher escreveu que a mãe dela, já falecida, nunca foi madrinha no casamento de nenhum dos 4 filhos. Sempre arrumavam uma desculpa. Sempre diziam que ela ficaria melhor na plateia, que era mais confortável, que madrinha tinha muita responsabilidade. E ela nunca reclamou. Nunca disse nada. Morreu acreditando que era assim mesmo, que o lugar dela era nos bastidores. Outra contou que a irmã mais nova pediu para ela não ir na festa de 15 anos porque os amigos da escola eram todos brancos e ela não queria explicações. Ela tinha 19 anos na época. Ficou em casa. Chorou sozinha. E nunca mais a relação foi a mesma. História após história. Dor após dor. Apagamento após apagamento. E todas elas terminavam com a mesma frase: obrigada por dizer o que eu nunca consegui. Mas tinha também as outras mensagens. As que me chamavam de egoísta, de narcisista, de mãe tóxica que não consegue aceitar que a filha cresceu e tem vida própria. Diziam que eu tinha transformado o casamento dela em palanque pessoal, que eu tinha humilhado uma jovem noiva por vingança mesquinha, que se eu realmente amasse minha filha, teria conversado em particular, resolvido em família, não exposto ela na frente de 200 pessoas. E sabe o que mais doía nessas mensagens? Que parte delas tinha razão. Eu tinha escolhido o momento mais vulnerável da minha filha para fazer meu ponto. Tinha usado o palco dela para minha própria reivindicação. Tinha transformado o que deveria ser celebração em confronto público. E não tinha volta. Aquele dia estava gravado para sempre na memória de todo mundo que estava presente. Nas fotos. Nos vídeos. Nas conversas que teriam pelos próximos anos. Será que eu poderia ter feito diferente? Conversado antes? Explicado como me senti? Dado a ela a chance de entender e mudar? Comente o que você faria. Porque quanto mais eu pensava, mais percebia que não havia resposta certa. Apenas escolhas. E cada escolha tinha seu preço. No 5º dia, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi porque estava cansada de evitar o mundo. Era o noivo. A voz dele era cuidadosa, medida, como se estivesse pisando em campo minado. Dona Helena, a gente precisa conversar. Eu não disse nada. Só esperei. Eu não sabia. Sobre o que ela tinha dito. Sobre você não ser madrinha. Ela nunca me contou os motivos de verdade. Só disse que tinha escolhido as amigas mais próximas e que você tinha concordado. Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Quando você fez aquele discurso, eu fiquei em choque. Não conseguia acreditar. Fui confrontar ela depois. E ela admitiu. Disse que era sobre as fotos. Sobre a estética. Sobre como ia parecer. E eu percebi que casei com alguém que eu não conhecia direito. Meu coração apertou. Não de alegria. De tristeza. Porque aquilo não era vitória. Era destruição. Eu tinha exposto minha filha de tal forma que até o marido novo estava questionando quem ela era. Ele continuou. Não estou ligando para tomar partido. Não sei se o que você fez foi certo ou errado. Mas eu precisava que você soubesse que nem todo mundo ali estava contra você. Que algumas pessoas entenderam. E que eu estou tentando fazer minha esposa entender também. Mas ela está quebrada. Quebrada. A palavra ecoou na minha cabeça por horas depois que desliguei. Minha filha estava quebrada. E eu tinha sido quem segurou o martelo. Comecei a me perguntar o que eu realmente queria com tudo aquilo. Queria justiça? Queria que ela se desculpasse? Queria que o mundo soubesse que ela tinha sido racista comigo? Ou queria apenas que ela me visse? Que reconhecesse que eu existia, que eu importava, que eu não era um acessório descartável na vida dela? E se fosse só isso, será que precisava ser daquela forma? Será que não poderia ter escrito uma carta? Marcado uma terapia? Conversado com calma, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe dos julgamentos de estranhos na internet?
Mas então lembrei do convite. Da segunda fila. Do vestido que eu não podia usar porque minha pele não combinava com a paleta. Lembrei de todas as vezes que engoli humilhação em silêncio, esperando que um dia alguém notasse, alguém se importasse, alguém perguntasse se eu estava bem. E ninguém nunca perguntou. Talvez por isso escolhi o palco. Porque silêncio não funciona quando ninguém está ouvindo. 2 semanas depois do casamento, minha filha apareceu na minha porta. Não ligou antes. Não avisou. Só tocou a campainha num sábado de manhã e ficou parada do outro lado quando abri. Ela estava sem maquiagem. Cabelo preso. Olhos cansados. Parecia ter envelhecido anos em 15 dias. A gente ficou ali, se olhando, sem saber quem deveria falar primeiro. Sem saber se ainda havia palavras que pudessem consertar o que tinha sido quebrado. Ela abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Posso entrar? Abri a porta. Ela passou direto para a sala, sentou no mesmo sofá onde costumava sentar quando era criança, quando vinha me contar sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos que tinha. Sentei na poltrona em frente. A mesma distância física que sempre tivemos. Só que agora carregada de um peso que não existia antes. O casamento virou piada na internet. Ela disse isso olhando para as próprias mãos. Não para mim. Tem meme. Tem comentário em cada foto que eu posto. Tem gente me marcando em vídeos sobre colorismo, sobre racismo em família, sobre mães tóxicas. Eu não consigo mais abrir o Instagram sem ver alguém falando sobre o que aconteceu. Fiquei quieta. Porque não tinha nada que eu pudesse dizer que mudasse isso. A internet tinha feito o que a internet faz. Transformado um momento privado em espetáculo público. Julgado. Compartilhado. Eternizado. O Gabriel quer que a gente faça terapia de casal. Gabriel. O noivo. Agora marido. Ela nem o chamava pelo nome quando falava comigo antes. Era sempre ele ou meu namorado. Mas agora precisava do nome completo, como se fosse importante que eu soubesse que ele tinha identidade própria, opiniões próprias, que ele não era só extensão dela. Ele acha que eu tenho problema com a minha negritude, que eu internalizei racismo, que preciso desconstruir. Ele usou essas palavras. Desconstruir. Ela riu, mas não tinha humor naquilo. Era riso amargo, cansado, de quem está exausta de ser analisada. E talvez ele tenha razão. Eu não sei mais. Só sei que passei a vida inteira tentando me encaixar, tentando ser aceita, tentando provar que eu era tão boa quanto as meninas brancas da escola, da faculdade, do trabalho. E funcionou. Eu consegui. Tenho carreira, tenho marido, tenho vida que parece perfeita nas redes sociais. Ela finalmente me olhou. Mas no processo, eu esqueci que você também estava tentando se encaixar, que você também passou por tudo isso. Só que pior, porque você é mais escura que eu. E eu usei isso contra você. Silêncio. Eu usei a cor da sua pele como desculpa para te excluir do meu casamento. E não foi sobre estética. Foi sobre vergonha. Vergonha de que as pessoas olhassem para você e depois para mim e vissem que eu venho de uma mulher negra. Porque na minha cabeça distorcida, isso me fazia menos. Lágrimas começaram a escorrer. Ela não tentou esconder. Deixou cair. E o pior é que eu sabia que estava errado. Sabia. Mas fiz mesmo assim. Porque era mais fácil te excluir do que enfrentar o que eu realmente sentia. Mais fácil te colocar na segunda fila do que admitir que tenho problemas sérios com a minha própria identidade. Ela respirou fundo. Mas você não precisava fazer aquilo. Não daquele jeito. Na frente de todo mundo. Destruindo o meu casamento. Transformando o dia mais importante da minha vida em palco para sua dor. E ali estava. O nó da questão. Nós duas tínhamos razão. Nós duas tínhamos errado. E não havia como desfazer nenhuma das duas coisas. Eu sei. Foi tudo que consegui dizer. Porque era verdade. Eu sabia. Sabia desde o momento que comprei o vestido branco que estava escolhendo guerra em vez de paz. Que estava escolhendo justiça em vez de harmonia. Que estava escolhendo me fazer ouvir em vez de me fazer amada. Minha filha limpou o rosto com as costas da mão. A gente vai conseguir consertar isso? Olhei para ela. Para a mulher que tinha crescido dentro de mim. Que tinha mamado no meu peito.
que tinha aprendido a andar segurando meus dedos. E vi também a mulher que tinha me excluído do próprio casamento por causa da cor da minha pele. As duas existiam ao mesmo tempo. Filha e opressora. Vítima e agressora. Humana e falha. Não sei. E era a verdade mais honesta que eu podia dar. Ela acenou com a cabeça. Levantou. Caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Eu te amo. Mesmo com tudo. Mesmo depois de tudo. Eu também te amo. E amava. Mas amor não conserta tudo. Amor não apaga humilhação. Amor não desfaz escolhas. Amor só torna tudo mais complicado, mais doloroso, mais impossível de resolver com simplicidade. Ela saiu. A porta fechou. E eu fiquei ali, sozinha de novo, me perguntando se perdão é algo que se conquista ou algo que se escolhe dar, independente de merecer ou não. Os meses que seguiram foram estranhos. Não houve reconciliação dramática. Não houve rompimento definitivo. Apenas uma distância nova, diferente, feita de mensagens curtas em datas importantes e silêncios longos no resto do tempo. Minha filha mandava bom dia aos domingos. Eu respondia com um emoji de coração. Era o máximo de intimidade que conseguíamos sustentar sem que uma das duas desabasse. Comecei a sair mais. Não para esquecer, mas para lembrar que eu existia além daquela dor. Voltei para o grupo de dança afro que tinha abandonado anos atrás, quando casar e criar filhos pareciam mais importantes que manter conexão com minhas raízes. As mulheres me receberam como se eu nunca tivesse saído. Como se soubessem, sem que eu precisasse explicar, que eu tinha voltado porque precisava me reconectar com partes de mim que tinham sido apagadas ao longo dos anos. Foi numa dessas aulas que conheci Mariana. Ela tinha acabado de se divorciar depois de 23 anos de casamento. O ex-marido tinha saído com uma mulher mais jovem, mais clara, que ele apresentou na empresa como exatamente o tipo de esposa que sempre quis. Mariana riu quando contou isso. Mas era daquele riso que dói de ouvir porque você sabe que por trás dele tem cicatrizes profundas demais para serem curadas com o tempo. A gente começou a tomar café depois das aulas. Conversas que duravam horas. Sobre famílias que nos amavam mas também nos machucavam. Sobre como é possível sentir saudade e raiva da mesma pessoa ao mesmo tempo. Sobre o peso de passar décadas sendo a pessoa que mantém a paz, que não reclama, que engole, que perdoa, até o dia em que simplesmente não consegue mais. Ela me disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Sabe qual é o problema de ser forte? É que as pessoas se acostumam. Elas esquecem que força não é ausência de dor. É só a habilidade de continuar funcionando enquanto sangra por dentro. E quando você finalmente mostra que está sangrando, elas ficam chocadas. Como se você tivesse quebrado algum acordo secreto de sempre aguentar em silêncio. Pensei nisso toda vez que via uma notificação do Instagram da minha filha. Ela tinha voltado a postar fotos do dia a dia. Nada sobre o casamento. Nada sobre mim. Como se aquele dia nunca tivesse acontecido. Mas os comentários sempre lembravam. Sempre tinha alguém perguntando pela mãe de branco. Sempre tinha alguém fazendo piada. E ela deletava. Um por um. Tentando controlar a narrativa de uma história que já não era mais só dela. O Gabriel me ligou de novo 3 meses depois. Disse que eles estavam em terapia de verdade agora. Que minha filha estava finalmente começando a entender algumas coisas sobre si mesma. Sobre como tinha internalizado padrões racistas. Sobre como tinha tratado a própria mãe. Ele não pediu desculpas por ela. Só disse que era um processo longo e que ele estava ali, apoiando. Agradeci. Mas não perguntei quando ia vê-la de novo. Porque tinha aprendido que algumas relações precisam de tempo e espaço antes de tentarem se reconstruir. E forçar proximidade quando ainda estamos todos sangrando só torna as feridas mais profundas. Comecei a escrever, não sobre o casamento diretamente, mas sobre tudo que veio antes. Sobre crescer negra numa família que valorizava a pele clara. Sobre casar com um homem que me amava mas também me exotificava. Sobre criar uma filha birracial e perceber que ela tinha privilégios que eu nunca tive, e como isso criou um abismo entre nós que eu não sabia como atravessar. Publiquei alguns textos num blog que Conceição me ajudou a criar. Não esperava que alguém lesse. Mas leram. Centenas. Depois milhares.
Mulheres negras de todo o Brasil compartilhando histórias parecidas. Cada uma tinha sua versão de exclusão familiar. Cada uma tinha carregado silêncios pesados demais para uma pessoa só. E foi nos comentários desses textos que entendi algo importante. Meu discurso no casamento não tinha sido só sobre mim e minha filha. Tinha sido sobre todas nós. Sobre gerações de mulheres negras que aprenderam a se fazer pequenas para caber em espaços que nunca foram feitos para elas. E sobre o que acontece quando uma finalmente decide ocupar espaço, mesmo que isso signifique quebrar tudo ao redor. Uma leitora escreveu: "Você deu voz à dor que eu nem sabia que tinha nome." Outra: "Minha mãe morreu sem nunca ter dito não. Obrigada por dizer por ela." E outra ainda: "Será que um dia vou ter coragem de usar meu vestido branco?" Li cada mensagem, cada história, cada lágrima transformada em palavras digitadas às 3 da manhã por mulheres que finalmente se sentiam vistas. E percebi que tinha feito uma escolha. Talvez não a escolha certa. Talvez não a escolha mais gentil. Mas uma escolha que precisava ser feita. Porque algumas vezes, ser amada significa ser silenciosa. E outras vezes, ser livre significa ser ouvida. Ainda não sei qual das duas eu escolhi ser. Talvez as duas. Talvez nenhuma. Talvez só uma mulher cansada que finalmente parou de pedir permissão para existir. 1 ano depois do casamento, minha filha tocou a campainha de novo. Dessa vez eu sabia que ela estava vindo. Tínhamos marcado. Conversado pelo telefone alguns dias antes. A voz dela estava diferente. Mais madura. Mais cansada. Mais honesta. Quando abri a porta, ela tinha um embrulho nas mãos. Entrou devagar, como se estivesse visitando um lugar que um dia foi casa mas agora era território estrangeiro. Sentamos na varanda. O sol da tarde entrava pelas frestas da persiana, criando listras de luz no chão de madeira. Ela me entregou o embrulho. Papel pardo simples, sem laço, sem enfeite. Abri. Era uma foto. Grande, emoldurada. Do casamento. Mas não era uma das fotos oficiais. Era uma que alguém tinha tirado com celular durante meu discurso. Eu estava de pé, de vestido branco, segurando o microfone. E minha filha estava ao fundo, sentada, chorando, com as mãos cobrindo o rosto. Olhei para ela sem entender. O terapeuta me fez imprimir essa foto. Disse que eu precisava olhar para ela todo dia até conseguir ver nós duas ao mesmo tempo. Não só eu sofrendo. Não só você atacando. Mas nós duas vivendo nossas dores no mesmo espaço. Ela respirou fundo. Levei 8 meses para conseguir olhar sem sentir raiva. Mais 3 para conseguir olhar sem sentir culpa. E agora eu vejo outra coisa. Vejo uma mãe que precisou gritar para ser ouvida. E uma filha que estava tão perdida na própria negação que não conseguia ouvir sussurros. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não tentei esconder. Eu não posso desfazer o que fiz. Não posso apagar o jeito que te tratei. Não posso fingir que não te exclui por causa da sua cor. Mas posso dizer que estou tentando. Todo dia. Desconstruir. Entender. Mudar. Ela segurou minha mão. E posso dizer que você tinha razão. Bondade não é fraqueza. Silêncio não é paz. E amor não significa aceitar ser tratada como menos. Ficamos ali, de mãos dadas, chorando juntas, sem pressa de consertar tudo imediatamente. Porque cura não acontece em um momento. Acontece em milhares de pequenos momentos. Em conversas difíceis. Em silêncios desconfortáveis. Em escolhas diárias de tentar de novo, mesmo quando parece impossível. Ela me contou que tinha começado a estudar sobre colorismo. Sobre privilégio. Sobre como pessoas birraciais navegam entre 2 mundos sem pertencer completamente a nenhum. Me contou que tinha pedido desculpas para as tias negras da família que nunca foram convidadas para eventos importantes. Que tinha parado de editar as fotos para clarear a própria pele. Que tinha começado a questionar por que todos os seus amigos próximos eram brancos. E me pediu algo que eu nunca esperava ouvir. Me ensina. Me ensina a ser filha de uma mulher negra sem vergonha. Me ensina a ocupar espaço sem apagar você. Me ensina a ser forte do jeito que você é forte. Eu ri. Chorei. Abracei ela com força. Não sei se eu sou o melhor exemplo de força. Eu quebrei seu casamento.
Filha. Ela balançou a cabeça. Você salvou meu casamento. Porque se o Gabriel não tivesse visto quem eu realmente era naquele dia, a gente teria construído uma vida inteira em cima de mentiras. Você me forçou a olhar no espelho. E eu te odiei por isso. Mas agora eu entendo que foi a coisa mais amorosa que você podia ter feito. Passamos a tarde inteira conversando. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre como ela estava grávida e com medo de criar uma criança negra no mundo que ainda julga pela cor. Sobre como eu tinha medo de ser avó e repetir os mesmos erros. Sobre como nós duas estávamos aprendendo que família não é sobre nunca errar, mas sobre ter coragem de reconhecer quando erra. Quando ela foi embora, já era noite. Me abraçou na porta. Demorou. E sussurrou no meu ouvido. Na próxima foto importante, você vai estar bem do meu lado. Eu prometo. Fechei a porta e me apoiei nela, sentindo o peso de um ano inteiro escorrer pelos ombros. Porque perdão não acontece em um momento dramático. Acontece em pequenas escolhas diárias de continuar tentando, mesmo quando seria mais fácil desistir. Hoje eu sei que aquele vestido branco mudou tudo. Destruiu algumas coisas. Construiu outras. Mas principalmente me mostrou que eu não preciso ser invisível para ser amada. Que ocupar espaço não é egoísmo. É sobrevivência. Se essa história tocou você, deixe sua curtida, porque histórias como essa só chegam a quem precisa quando são compartilhadas por pessoas que entendem o peso de ser vista. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que está cansada de ser sombra na própria vida, compartilhe essa mensagem. Inscreva-se para mais histórias de mulheres que escolheram dignidade em vez de silêncio. Porque no fim, não importa se você usa branco, preto ou qualquer outra cor. O que importa é que você se recuse a desaparecer só para fazer os outros confortáveis. O que importa é que você escolha ser vista, mesmo quando isso significa quebrar tudo ao seu redor para finalmente se reconstruir. E se você está se perguntando se vale a pena, se o preço é alto demais, se você deveria continuar engolindo em silêncio, eu digo, use seu vestido branco. Literal ou metaforicamente. Use o que te faz sentir poderosa. E deixe que o mundo decida se está pronto para te ver. Porque você sempre foi digna de estar na foto. Sempre foi.